Olá, eu sou Isidoro Kutner, professor de Harmonia Funcional e Improvisação, e essa semana vamos ver um assunto muito interessante que é como decorar os modos gregos. A matéria modos gregos, na minha experiência, longa experiência como professor, é a matéria que a maioria dos alunos que vem a mim já ouviu falar, mas essa mesma maioria não ouviu falar com a consistência que deveria ouvir. O meu intuito nessa aula de hoje não é ensinar os modos, mas sim ensinar como decorar de uma maneira consistente e rápida. Então, nós temos 7 modos. Em cada modo, 7 notas. Então, nós temos 49 situações para decorar. Quando me foi dado modos a primeira vez na vida, eu estudei na faculdade da Berkeley, simplesmente o professor falou, olha, tá tudo aí, vai para casa e estuda. Decora. Eu decorei, tinha uma prova, eu tirei uma nota boa, mas passou uma semana e eu já não me lembrava de nada. Porque aquela coisa de decoreba não dá muito certo. Então, com os anos de ensino, eu bolei um jeito de como decorar entendendo, como entender decorando. E dessas 49 situações, no fundo, na verdade, você vai ter que decorar uma situação de cada um dos modos. O meu método de decorar está baseado em 2 pontos. Primeiro, pensar em qual acorde o modo em questão está ligado. Segundo, comparar os modos maiores entre eles e os modos menores entre eles. Então, aqui nós temos a escala modelo maior, chamado de modo jônico, que é ligado ao acorde 1 com sétima maior. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar os chamados graus do acorde. Partindo do princípio que a gente sabe que o acorde Dó com sétima maior, como todo acorde de sétima maior, tem uma fundamental, uma terça maior, uma quinta justa e uma sétima maior, a gente já coloca isso e já tem mais de 50% da resposta que a gente precisaria para montar o modo jônico. Uma outra informação que é de conhecimento geral é que todo acorde com sétima maior pode ser livremente trocado por um acorde com sexta. Então, se eu estou vendo um acorde de Dó com sétima maior por 2 compassos e eu quiser variar, eu posso, sem medo de errar, de tocar uma nota que não deva, botar um Dó com sexta e vice-versa, porque vai dar certo. Isso acarreta em dizer que essa nota é o grau 6. Também existe uma outra máxima que eu quero que vocês guardem para o resto dessa aula, que é, sempre que uma nota se situa um tom acima da tônica, ela vai ser considerada por nós como uma nona, uma tensão 9, T9. Então, por enquanto, o que nós temos na escala modelo maior, no modo jônico? Tônica, tensão 9, um tom acima, terça maior, quinta justa, sexta maior, sétima maior. Mais uma coisa. Tensão é uma nota que está na escala, originalmente não está no acorde, e quando você acrescenta essa nota ao acorde, dá uma sonoridade mais rica, embeleza o som do acorde. Dó sétima maior puro, Dó sétima maior e nona. Esse é o som da nona. A única coisa que nós temos realmente que decorar sobre a escala modelo maior, ou o modo jônico, ou iônico, como alguns dizem, é que essa nota quarta justa, devido à distância de um semitom da terça maior, ela causa um semitom indesejável e causa um conflito com a nota Fá, esse Mi e esse Fá. Então a gente considera essa nota como uma nota evitada. A nota evitada, muito cuidado, não é uma nota execrada. Ela deve ser tocada como uma nota de passagem. Então você tocaria Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, e não pararia nela. Existem 2 motivos na escala modelo maior para essa nota ser tida como evitada. O primeiro motivo, como eu já falei, é essa aproximação de um semitom com a terça maior, e o outro motivo é que ela provoca
um trítono com a sétima maior. E tudo que a gente não quer no acorde sétima maior, que é um acorde de estabilidade, é esse som do trítono. Porque, em geral, as pessoas perguntam, se aqui é uma T9, por que aqui não é uma T11? É uma questão de ouvir. Então, a nona soa assim. E essa quarta vai soar assim. Esse som indesejável é causado pelos dois motivos que eu acabei de falar. Então, a única coisa que vocês têm que decorar, porque o resto foi por dedução, é que o modo jônico tem uma quarta justa evitada. Conforme eu falei, a segundo pilar de como decorar, além de fazer uma relação da escala ou do modo com o acorde de origem dele, é comparar os modos maiores entre eles e os menores entre eles. Falando isso, vamos então diretamente para o próximo acorde barra modo maior, que é o quarto grau, modo lídio. Então, é um acorde com sétima maior. Assim como o jônico, eu vou ter terça maior, quinta justa e sétima maior. Assim como o jônico, a sétima maior é livremente trocada, pode ser livremente trocada, convive pacificamente com a sexta maior. Então aqui a gente tem o grau 6. Assim como o jônico, a distância do primeiro para o segundo grau é a mesma distância de um tom. Então eu terei aqui uma tensão 9. Então até esse momento, olha só, T9, terça maior, quinta justa, sexta maior, sétima maior. Qual é a diferença então do modo jônico para o modo lídio? Se aqui fosse uma quarta justa, não teria motivo para chamar um de jônico e outro de lídio. Ia ser jônico e jônico 2 na missão. Acontece que a distância de Fá para Si é uma distância de quarta aumentada. E por incrível que pareça, apesar da quarta aumentada ser um trítono, a sonoridade da quarta aumentada nesse acorde é uma sonoridade agradável, uma sonoridade bonita, como vocês vão ver daqui a pouco. Se é uma nota boa e não é um grau nem é uma nota evitada, ela será uma tensão. Com uma distância intervalar de Fá para Si de quarta aumentada, essa nota será a tensão sustenido 11. A tensão sustenido 11, então, quarta aumentada, é uma nota agradável, bonita no modo lídio. Inclusive, ela é o carro-chefe do modo lídio, a nota mais característica do modo lídio. O que o diferencia dos outros modos é essa tensão sustenido 11. Eu vou mostrar um trechinho de uma música do standard de jazz, When I Fall in Love, que é... Então dá esse som meio espacial, misterioso. Então, esse é o som da sustenido 11. Moral da história: decorar o modo lídio. O modo lídio é um modo jônico que, ao invés da quarta justa evitada, tem a T sustenido 11. O próximo modo maior é o modo do quinto grau, mixolídio. O mixolídio pertence a um acorde dominante. A gente tem terça maior, quinta justa, sétima menor. Diferente, sétima menor. Sol para lá, um tom. Já sabe, né? T9. Isso, T9. Assim como o modo jônico, a gente tem esse semitom entre a terça e a quarta. A gente tem o mesmo semitom entre a terça e a quarta do mixolídio. Então, a gente tem ele com uma nota que conflita com a terça e temos uma nota evitada, né? Essa nota só vai ser boa quando a gente tiver um dominante, um Sol 7 sus 4. Aí essa nota passa a ser boa e essa é a vilã da história. Mas num Sol 7 normal, comum, essa nota é a nota boa e essa daqui é a nota evitada, que dá para observar que até a quinta justa, a fórmula do mixolídio é idêntica à fórmula do jônico. T9, terça maior, quarta justa, quinta justa. A gente tem duas diferenças. Primeira, ao invés de sétima maior, uma sétima menor. Só que a gente tem uma sexta. E essa nota é uma nota bonita. Quando a gente tinha o acorde com sétima maior,
A sexta era 1 grau, são 2 graus. Na sétima menor, essa nota não pode ser 1 grau, ela não é 1 grau, ela é uma nota adicionada. Então, o que ela vai ser? Uma tensão, a T13. Então, a sexta nos dominantes é uma T13. Inclusive, isso me faz lembrar sobre uma matéria que é cifras, né? As cifras são sensacionais, eu sei que vocês usam cifra, todo mundo para ler harmonia, para improvisar, mas a cifra tem esse problema que ela nunca foi unificada. Então você vê as pessoas escreverem das maneiras mais diferentes possíveis. Por essa visão de modos da Berkeley, quando a gente encontra um acorde sétima maior e tem uma nota 6 bonita, a gente chama de grau 6. Agora, se a gente tem um acorde dominante e tem uma nota 6 bonita, a gente chama de 13. Por esse motivo e por essa lógica, apesar de já ter encontrado muita coisa ao contrário, a gente nunca deve botar um sol com sétima e sexta, nunca botar um dó com sétima maior e 13, porque o sétima maior chama o grau 6, o acorde a sétima menor chama a T13. Aí tem aquela desculpa, não, mas eu botei no sétima maior 13 porque eu queria que o músico tocasse ela uma oitava acima. Bom, aí você não pode usar cifra, porque a cifra não foi feita para você dizer aonde que você põe a nota, qual oitava fica a terça, a quinta ou a sexta. A cifra é para dar uma noção geral do acorde. Se você quiser que o músico que vai tocar o acompanhamento toque uma nota num lugar específico, você vai ter que botar as bolinhas para direcionar esse músico para tocar da maneira que você quer. Muito bem, agora vamos para os modos menores. Vou começar com um menor relativo, conhecido agora em diante por modo eólico. Então eu tenho o acorde Lá menor, modo eólico, vou partir do mesmo princípio. Eu tenho 1, terça menor, quinta justa, sétima menor. Lá para si eu tenho o quê? Um tom, T9. Né? Agora, eu dei uma máxima que é sempre que a segunda nota da escala tiver um tom acima, será uma T9. Eu vou dar uma segunda máxima que vai ajudar a gente a não precisar decorar e sim ir só por lógica. É que a terça menor, sempre a nota que vem depois dela será a T11. A terça menor acarreta numa T11. Por quê? É óbvio, a terça maior e a quarta justa formam intervalos de um semitom, criam um conflito indesejável. A terça menor ela se afasta, ela fica com um tom da quarta. A quarta nos acordes menores, então toda escala e acorde menor, até mesmo meio diminuto, só o fato de ter uma terça menor, a quarta sempre será uma T11. Então, o modo eólico, 1, T9, terça menor, T11, quinta justa, sétima menor. A nota Fá aqui é uma sexta menor. Como ela está conflitando com a quinta justa, ela será a nota evitada. Essa é a fórmula do eólico. O que a gente precisa decorar no eólico? Que ele tem uma sexta menor evitada. As outras notas todas são notas que dá para a gente saber por dedução. Muito bem, vamos comparar o eólico com o próximo modo menor, que é o modo dórico, ligado ao segundo grau. Então, o Ré menor dórico tem, assim como o eólico, 1, terça menor, quinta justa, sétima menor. Ré para Mi, um tom, já sabe, né? T9, muito bem. Terça menor chama o quê? Chama T11. Então, qual é o problema? Qual é a diferença? É essa sexta daqui. Ao contrário do eólico, que dá fundamental para a sexta é uma sexta menor, no dórico, da fundamental para a sexta é uma sexta maior. E agora essa sexta maior está conflitando com a sétima menor, o intervalo de semitom. Então, ela é a nota evitada. Qual é a diferença do dórico para o eólico? A sexta, que no eólico é menor, e no dórico é maior. Então, nós temos em comum entre eólico e dórico 1, T9, terça menor, T11, quinta justa, sétima menor. Eólico, sexta menor evitada,
dórico, sexta maior evitada. Última comparação, modo frígio. Mi menor com 7 terceiro graus. 1, terça menor, quinta justa, sétima menor. Terça menor acarreta em T11. De Mi para Dó, nós temos igualmente uma sexta menor que conflita com a quinta justa, então é uma nota evitada. Então o modo frígio é muito parecido com o modo eólico. 1, terça menor, T11, quinta justa, sexta menor, sétima menor. Qual é a grande diferença? É que ao contrário do eólico e do dórico, que acabamos de ver, a distância de Mi para Fá é de um semitom. Então, essa nota Fá é uma segunda menor evitada, porque ela está conflitando exatamente com a fundamental do acorde. No frígio, então, nós temos duas notas evitadas. Aliás, uma observação, no lídio a gente não tem nenhuma. Talvez para compensar, no frígio a gente tem duas notas evitadas. A segunda menor e a sexta menor. O modo lócreo. O modo lócreo, eu prefiro não comparar, mas se eu usar das premissas que a gente já viu nos modos passados, vai também ficar fácil entender a fórmula dele. Então, como ele está ligado a um acorde menor com 7 quinta diminuta, a gente já parte do princípio. 1, terça menor, quinta diminuta e sétima menor. Bom, terça menor acarreta em T11, tá? De Si para Dó, um semitom. Assim como no modo frígio, eu tenho uma segunda menor evitada. Então, o que está faltando? A sexta. De Si para Sol, eu tenho uma sexta menor. Nos dois modos menores, o frígio e o eólico, que eu tinha uma sexta menor, elas eram notas evitadas porque elas conflitavam com a quinta justa, um intervalo de semitom. Só que aqui a gente tem uma quinta diminuta. A distância da quinta para a sexta é de um tom e da sexta para a sétima é de um tom também. Essa nota tem um som agradável. Se ela tem um som agradável e não é um grau, ela é uma tensão. E quem que ela é? Ela é a T bemol 13. Então, o modo lócreo tem essa característica muito importante de naturalmente ter essa tensão alterada, que é a T bemol 13. Encerrando e resumindo, fora as coisas dos modos que vocês vão saber por dedução, sabendo, comparando o modo com o acorde de origem dele, que vai dar tônica, terça, quinta e sétima, sabendo que todas as notas que situam um tom acima da fundamental da escala é uma T9, e sabendo que em todos os modos menores, inclusive no lócreo do meio diminuto, a terça menor acarreta imediatamente uma T11, a única coisa que vocês precisam decorar nos modos, ao invés de 49 informações, é: jônico tem uma quarta justa evitada, dórico tem uma sexta maior evitada, frígio tem uma segunda menor evitada, o lídio tem uma T sustenido 11, nota característica do modo, o mixolídio uma T13, o eólico tem uma sexta menor evitada e o lócreo tem uma tensão bemol 13. Se você gostou, continue acompanhando uma vez por semana uma aula nova no YouTube, ligada à harmonia funcional. Se você tiver dúvida, deixe nos comentários a sua dúvida, porque ela nos ajuda a fazer as próximas aulas. Obrigado!